Primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 22. Eu vou direto no versículo, David. Eu quero falar um pouco sobre a igreja de Corinto, sobre a cidade de Corinto, sobre o que acontecia em Corinto, que talvez muitos passam despercebido por tudo que acontecia naquele lugar, naquela cidade. E nós vamos falar então direto no versículo chave da ceia. Nós vamos no 11, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos no versículo de número 23. Pode ser no 23. Está aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Fecha os teus olhos, sentado como você está mesmo. Te damos graças, Senhor, e pedimos a tua bênção, pedimos o teu clareamento, pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco, traga clareamento nas verdades da tua palavra sobre cada um de nós, e que o teu nome seja glorificado. Pai, que essa manhã fique marcada pela ação divina, e que o Senhor esteja conosco, guardando e protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida, muito pregada por homens, mulheres de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta ao povo que morava na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele tem uma preocupação sobre o que estava acontecendo naquela época dentro daquela cidade. A Corinto era uma cidade complexa, era uma cidade rica, era uma cidade culta, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade totalmente corrompida. Se você olhar o nome da palavra Corinto, ou o significado da palavra Corinto, vem da raiz de corrupto. E Corinto tinha várias coisas dentro de Corinto que degradava a presença de Deus, que tentava desvirtuar o povo para a idolatria. E o apóstolo Paulo, ele aparece dentro desse cenário, ensinando o povo sobre o que era a ceia. Para você ter base do peso que era dentro de Corinto, a cidade de Corinto, em Corinto era onde estava o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. O templo de Eros, que era o deus do erotismo, era dentro dessa cidade, e pessoas iam de muito longe para participar das celebrações que faziam dentro desses templos. Os cultos que eles faziam dentro dos templos era um verdadeiro ritual de orgia aos deuses da época. Corinto, havia naquela cidade um grande centro cultural. Dentro de Corinto havia os dois principais portos do mundo antigo, estava dentro de Corinto. Em Corinto estava o templo do deus Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, é o deus da bebedeira, é o deus do alcoolismo. E esse templo estava dentro da cidade de Corinto. Eles faziam culto, uma espécie de orgia, e havia muita bebedeira.
Não tinha limite o que eles faziam. E aí eles começam a fazer a ceia. E a ceia que eles faziam era assim: os ricos levavam mais comida e os pobres levavam pouca comida ou nenhuma comida. E na mesa eles colocavam as comidas, os ricos colocavam as comidas, e quem tinha mais comia mais, quem tinha menos comia menos, e quem não tinha nada não comia nada. O apóstolo Paulo aparece nesse cenário e ele vem dizendo para as pessoas: está tudo errado. Ele vem dizendo: a ceia não é isso. Ele vem falando: ceia é comunhão. Ceia não é quem tem mais sai na frente. Ceia não pode ter, não pode ter privilégios para uns e desprivilégios para outros. Paulo vem ensinando eles sobre como que fazia a verdadeira ceia. E aí ele vem falando. Ele fala sobre esperar uns pelos outros. Quando o texto fala esperar e uns pelos outros, Paulo está falando sobre a comida. Porque eles chegavam, pegavam a comida e comiam. Ninguém esperava ninguém. Eles invadiam a mesa, pegavam e ninguém estava aí com a dor do outro. Aí Paulo está dizendo: não, ceia não é isso. Ceia é algo é algo para ter comunhão e unidade entre todos. Aí Paulo vem exortando ele, mas uma exortação pedagógica, porque o apóstolo Paulo vem dizendo: eu recebi do Senhor. Então ele está dizendo que a orientação que ele está dando para o povo em Corinto não é dele, que a orientação que ele está dando para o povo não é fruto da cabeça dele, não é fruto do pensamento dele. Ele está dizendo: ceia não é você que define como é ceia, não sou eu que defino como vai ser a ceia. Paulo está dizendo: ceia é corpo de Cristo. Ceia é você estar junto em memorial por alguém que morreu. Mas ceia não é culto de tristeza por alguém que morreu. Ceia é culto de alegria por alguém que ressuscitou. E ele vem ensinando. E quando ele fala que come e bebe indignamente, Paulo está falando daquilo que é sério. Ele está falando da nova aliança. Ele está falando do cálice da nova aliança. A gente precisa lembrar que a ceia para o cristianismo é um memorial sobre alguém que morreu, mas alguém que ressuscitou. Para o catolicismo, a ceia é chamada de transubstanciação. Eles acreditam que quando pega um pedaço de pão, ao orar, aquele pão vai se tornar carne e o vinho vai virar sangue. Mas Paulo está dizendo: não é sobre essa transformação, não é mágica, é você fazer um memorial. Memorial sobre o quê? Sobre alguém que morreu, mas alguém que está vivo. Por isso que ceia tem que ter valor simbólico, porque ceia não é lanche, ceia não é para encher a barriga, ceia não é para matar nossa fome, ceia é para você lembrar. Você participa, mas lembra de alguém. E quem é a pessoa mais importante da ceia? Não é Paulo, não é Pedro, não é Timóteo, não é Zacarias, não é Obadias, não é Malaquias, não é Sofonias, não é Naum, não é Ageu, não é Mateus, não. A maior pessoa da ceia chama Jesus Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele vem ensinando, ele vem dando uma aula para nós sobre para onde aponta a ceia, para onde que a ceia está apontando. E a ceia, ela aponta primeiro para o passado, ela vai no passado para depois vir para o presente e aponta para o futuro. Porque se a ceia não aponta para o passado, e onde é o passado? A cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi um dos maiores eventos benéficos para a humanidade. Se não fosse Jesus na cruz do Calvário, hoje eu e você não estaria aqui. Se Jesus não vai para a cruz do Calvário, hoje não teria ceia.
Se não fosse o Calvário, gente, eu vou falar uma coisa muito mais forte aqui. Eu sei que você é de Bíblia, você é apaixonado em Bíblia, então pega o que eu vou dizer. Se não fosse o Calvário, o inferno seria um reino imbatível. Se não fosse o Calvário, o inferno seria um império imbatível. Mas por que o Calvário desmontou essa cena do inferno dentro do cristianismo para nós? Porque no Calvário, na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado, na cruz, o réu, ou melhor, o rei se fez réu. Na cruz, a videira verdadeira se fez raiz de terra seca. Na cruz do Calvário, o juiz se fez condenado. Na cruz do Calvário, o advogado se fez acusado. Na cruz do Calvário, o leão se fez cordeiro. Na cruz do Calvário, foi onde ele pagou os nossos preços, os preços do pecado, pela nossa redenção. A cruz do Calvário aponta para Cristo e ela aponta para a redenção. A Bíblia fala sobre o cordeiro e não carneiro. São duas coisas diferentes. Cordeiro é uma coisa, carneiro é outra coisa. Por que Jesus ele é considerado como cordeiro e não carneiro? Porque cordeiro significa uma ovelha nova. Cordeiro é usado na Bíblia como símbolo de pureza. Cordeiro é o exemplo mais forte de Jesus Cristo. Está em João capítulo 1, versículo 29. A Bíblia chama ele de Cordeiro de Deus. Quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaque em uma das montanhas no alto do Moriá, a Bíblia fala que Deus mandou para ele um cordeiro e não carneiro. Qual que é a diferença do cordeiro, pastor, para o carneiro na crucificação? Porque carneiro é a ovelha adulta, é um macho adulto. O carneiro, a Bíblia fala muitas vezes ligado à força e maturidade, mas o cordeiro não. O cordeiro que Abraão sacrificou no alto do Moriá, no passado, leva a ideia de Jesus no Novo Testamento, porque subiu para sacrificar. Jesus também subiu para sacrificar. Quando foi para ser morto, não matou um homem, Deus mandou o cordeiro. Nosso Deus se desfez da sua obra divina, vindo na terra como Jesus, e João fala isso, que o verbo se fez carne. Quando o verbo se fez carne, está dizendo, o Deus supremo, excelso, se desfez da sua divindade e desceu na terra no seu Filho Jesus Cristo para pagar os meus e os teus pecados. Quantos dias Abraão demorou para subir a montanha? 3 dias. Quantos dias Jesus levou da morte à ressurreição? 3 dias. Ismael não foi morto, porque Ismael não podia, o sangue de Ismael não ia salvar o meu e o seu pecado. O que foi morto no Moriá foi o cordeiro. No Novo Testamento, o que foi morto por mim e por você foi o cordeiro. O cordeiro de Deus é ele, é o sangue dele que tira o pecado do mundo. Jesus, ele dá uma aula de vida, ele dá uma aula de teologia. Jesus demorou 30 anos para iniciar seu ministério. O seu ministério demorou 3 anos, ou durou 3 anos e 6 meses. Jesus ficou 3 dias num túmulo que nem dele era de um homem chamado José de Arimateia. Jesus ficou 3 horas, às 3 horas da tarde no Calvário, ele entrega o Espírito a Deus e morre. No 3º dia ele ressuscita. Ele ressuscita no domingo de manhã, porque domingo vem da palavra, vem do latim. O latim domingo é dominus, dia do dominador. O próprio Deus, o próprio Cristo está ressuscitando no 1º dia da semana, e é o dia do dominador. Por que dominador? Domingo, dominus. Ele está dizendo, eu sou quem tem o domínio sobre todas as coisas. Eu sou quem tem o domínio sobre tudo. Quem é ele? Jesus. Quem é ele? Jesus. Levanta a sua mão por um momento e diga, Jesus está vivo.
a ceia, ela aponta para o passado, porque está dizendo que, meu Deus, antes que o mundo existisse, ele já existia. Deus, ele não tem início e não tem fim, porque tudo que tem início tem que ter fim. Deus, ele é sempre eterno, ele não tem início, não tem fim, ele não comanda só o universo, ele é o próprio universo, ele tem um domínio sobre tudo e todas as coisas. Quem é ele? Ele é o Senhor poderoso, ele é o nosso Deus. Mas Paulo continua dizendo, e Paulo traz a ceia para o presente. E quando Paulo traz para o presente, ele vai falar de comunhão. Isso aqui é muito importante. Ele fala de comunhão. E um dos detalhes da comunhão, que a Bíblia vai nos falar sobre Jesus, que Jesus vai entrar numa fila para ser batizado. Quem vai batizar Jesus? Um homem chamado João Batista. Jesus entra numa fila para ser batizado. Irmão, isso aqui é para nós. Jesus não fura fila. Jesus esperou o tempo dele dar certo para a hora certa. Até a pedagogia de Jesus, ele está dizendo: você precisa esperar o tempo certo das coisas acontecer na sua vida. Você precisa esperar o tempo certo para as coisas fluir na tua vida. Porque ele tem mais forte ainda, uma pérola do Evangelho. Pega essa pérola. Jesus, ele vai ficar ausente da história dos 12 anos até os 30. Então, durante 18 anos, Jesus não aparece no cenário mundial. Jesus não aparece no cenário bíblico. Tem 18 anos, dos 12 aos 30, que Jesus não aparece. Ele aparece com 30 e começa o ministério com 30 e vai 3 anos e meio, até 33 anos e 6 meses. E o que isso ensina para nós? 18 anos de ausência. 18 anos de preparo. Ele estava se preparando. Foram 18 de preparo para 3 de ministério. Olha o que Jesus está ensinando para nós. O tempo do preparo tem que ser mais importante do que a execução do ministério. E a pergunta que a gente faz é: como você tem preparado? Você tem orado por oportunidades, mas você prepara para as oportunidades? Você tem orado para Deus abrir as portas, mas você prepara para portas abertas? Você tem orado para Deus fazer na sua vida, mas você está preparado para Deus fazer na sua vida? A vida de Jesus foi uma aula de pedagogia. Ele está dizendo: se você preparar antes, quando vier o tempo da aparição no público, o que você aprendeu no oculto vai vir revelado com oportunidade de bênção para a sua vida. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra de paz, de bênção. Oh glória, Deus vai te dar estratégia, sabedoria, entendimento. O nome do Eterno será glorificado, mas não perca as oportunidades que Deus coloca na tua vida. Não perca. Paulo está falando de comunhão. E aqui pega você, porque nós somos tendenciosos a colocar a comunhão dentro da nossa caixinha. Nós somos tendenciosos a olhar para essa forma aqui e saber quem é que cabe aqui dentro, porque a forma é minha. Então eu preciso saber quem é que cabe aqui. Esse irmão não cabe, isso não é comunhão. Esse irmão também não cabe, isso também não é comunhão. A forma é sua, mas a ideia não é sua, o propósito é de Deus. Sabe o que Paulo está ensinando para nós? Ele está ensinando o seguinte: ceia é você ter parte com alguém que está ao seu lado, no seu dia a dia, na sua caminhada. A gente quer colocar no nosso pacotinho quem parece com a gente quer colocar na nossa bagagem quem é igual a nós. A gente quer colocar no nosso pacotinho quem ri com a gente das nossas loucuras. E evangelho não é isso. O evangelho vem na contramão da lógica humana. Por que existe muitas pessoas críticas e religiosas? Porque elas não entenderam o favor do reino, não entenderam o favor de Deus. Porque o favor de Deus não é fazer o que eu quero, é fazer o que precisa ser feito. O favor do reino não é fazer o que eu penso, é fazer o que Deus pensa sobre o fato. O favor do reino não é trazer para perto de mim quem eu acho que é bom, é trazer para perto de mim os coxos, aleijados, os mancos, os valentes de Davi, e treinar essas pessoas não do meu jeito, mas treinar
pessoas conforme Deus quer que elas sejam treinadas. Porque se eu trago para perto para parecer comigo, isso não é discipulado, isso é manipulação. E a manipulação não vem de Deus, vem do homem. O discipulado vem de Deus. O discipulado, você pega o bagaceira, ele sai dando glória, aleluia. O discipulado, você pega o tranqueira, ele levanta dando glória, aleluia. O discipulado, você pega quem não presta, ele sai prestando. Nós precisamos aprender, como o apóstolo Paulo está nos ensinando. Unidade não é fazer o que eu quero, unidade não é sentar onde eu só quero, não. Unidade é eu abraçar quem eu não gosto, unidade é eu comer com quem eu não quero, unidade é eu estar junto com quem o meu orgulho não deixa. Mas o Deus do céu está dizendo: quebra o teu orgulho, quebra. Você precisa ser moldado, porque se você não for moldado, as coisas não fluem. Por isso que Paulo, ele vem falando sobre beber indignamente, porque o indignamente não é julgar o irmão, mas é julgar eu mesmo. Porque às vezes eu estou julgando o irmão porque o pecado dele foi exposto em público, mas os meus pecados de estimação estão pior do que o do irmão. Os meus pecados dominados, já domina. Chega em casa, o pecado fala: e aí, estamos juntos hoje? É nós, estamos juntos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aí Paulo fala: por isso que tem muitos entre nós frios, doentes, pessoas que não conseguem porque querem viver uma vida maquiada, religiosa. Meu irmão, terno bonito a gente compra, roupa de crente a gente compra, Bíblia de crente a gente compra, mas vida de crente não é comprada, vida de crente é trabalhada, vida de crente não é dentro da igreja, vida de crente é quando apaga a luz, quando nós vamos embora, vida de crente é quando eu estou no telefone, é quando eu estou andando, é quando eu estou na fila. Quem eu sou longe do meu pastor? Quem eu sou longe da minha esposa? Quem eu sou longe de todos? Aí Paulo vem dizendo: você precisa entender o favor de Deus. Paulo vem dizendo: você precisa entender o favor de Deus. Então nós queremos colocar os princípios da unidade do nosso formato. Não vai dar certo. Não vai. Irmãos, como pastor, não aqui, mas a gente ouve tanta coisa. Tem gente que dá vontade de você chegar e falar assim: ó, sai Satanás, some daqui. Mas não dá, irmão. É crente. Você tem que falar: vem cá, meu irmão, Jesus. Aí você faz a oração espírito: cura esse tranqueira, Jesus, ajuda ele, brincadeira. Mas você fala: Jesus, move ele, cura ele, resolve o problema dela, resolve o problema dele. Paulo está falando sobre isso. Quando Paulo está falando da ceia, da mesa, ele está dizendo: a mesa é para todo mundo, a mesa não é só para uns. Ele vem confrontando, dizendo: a ceia não é só para uns. Aí Paulo vem dando uma linguagem antiga, mas uma linguagem, é uma linguagem que eu gosto de um texto de Martim Lutero. Porque Martim Lutero, ele vai dizer que palavra de Deus, ela é anacrônica. O que é anacrônica? Anacrônica ela não é antiga e nem moderna, mas ela é eterna. Ele está dizendo, ela não é atrasada e ela também não é muito moderninha, mas é uma palavra eterna que nunca sai de cena, nunca sai de cena. A palavra de Deus, ela é mais atualizada que o jornal de amanhã. A palavra de Deus, ela é mais atualizada do que o diagnóstico do médico que vai sair. A palavra de Deus tem a resposta que você precisa. A palavra de Deus tem a solução que nós precisamos, a bússola do remédio, o GPS da vida, o guia para o perdido, o pão para o faminto, a água para quem tem sede, a alegria para o tristonho, a chave para quem está fechado, o caminho para quem está perdido, a rota para quem não sabe para onde vai. Está tudo na palavra de Deus. Nós estamos procurando longe o que nós estamos esquecendo perto. Nós estamos procurando distante o que está dentro da nossa casa. Eu vou dizer, Jesus, nós não estamos tendo tempo mais para o nosso quarto fechado. Nós não temos mais tempo para o secreto com Deus. Eu estou dizendo, tem um secreto comigo. Eu só quero que você tenha um secreto. Não temos mais devocionais, não temos mais tempo, temos desculpa. Eu digo para você, Deus não é assembleiano, a Trindade não tem denominação. Nós
somos uma igreja, nós não somos placa, somos organismo vivo, igreja é viva, nós não somos CNPJ, nós somos um povo que vai morar no céu, e para morar no céu tem que ter comunhão, tem que ter Deus, tem que acreditar nos dons espirituais, tem que ter o nome escrito do livro da vida, senão é perca de tempo no campo religioso. Quem está comigo, diga aleluia. Pastor, eu venho na igreja. Vim na igreja não resolve. Pastor, eu sou crente. Crente até o diabo é. Porque a palavra crente é alguém que crê em alguma coisa. Nós somos cristãos. Então, nós precisamos saber que time nós estamos jogando. Que time nós estamos jogando. Isso aqui é uma palavra de confronto para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos sendo cristãos, estamos trabalhando em favor do reino, ou estamos trabalhando contra o reino? Graças a Deus não aqui, mas no cenário mundial evangélico, se a gente não vigiar, eu penso que tem momento que o diabo fica sentado batendo palma. Aí alguém pergunta: quem foi que você batendo palma? Ele fala: estou de folga hoje. Aí o diabinho fala para o diabão: você está de folga? Por quê? Não, tem uns crentes trabalhando no meu lugar hoje eu estou tranquilo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a entender que Jesus ainda salva, o Espírito Santo ainda batiza. Precisamos entender que a palavra de Deus ainda muda. Precisamos entender que o céu ainda existe. Precisamos entender que por mais que nós queremos ter uma vida boa nos Estados Unidos, meu irmão, talvez você vai entristecer com o que eu vou te falar. Seu destino não é a América, nosso retorno é o céu. Aqui é passagem, aqui é passageiro. Não faça da terra, não coloque o teu coração nos tesouros da terra. Volte o teu olhar para Deus. Quem sabe você antigamente cantava, pregava, rodava no manto, foi passar para o lado de cá dos Estados Unidos, esfriou, não dá glória, não dá aleluia, virou crítico, critica tudo, não canta, critica quem canta, não oferta, critica quem oferta, não prega, critica quem prega, não faz, critica quem faz. O Espírito Santo está falando: muda isso. Você está se perdendo por dentro. Nós precisamos unir as forças. Se nós unir as forças, meu Deus do céu, não tem capeta, não tem anjo, não tem homem no céu que segura. O que é que nós precisamos, pastor? Voltar à unidade da igreja e voltar à comunhão e no partir do pão, sem olhar para saldo, sem olhar para cara, sem olhar para jeito, sem olhar para gosto. É olhar para o outro e dizer: meu irmão, eu vou falar, nós podemos ser diferentes, só não podemos ser divergentes. Você pode ser diferente. Eu brinquei com o rapaz, o corintiano. Ele é corintiano, sofra ele. Brincadeira, mas não posso ser divergente. Pastor, tem um irmão que não gosta da irmã. Aí o problema não é de quem não gosta, o problema está de quem acusa. Eu falei isso aqui numa quinta-feira. Quanto mais Paulo fala de Pedro, mais eu conheço é de Paulo, não é de Pedro. Porque o acusador revela mais de quem está sendo acusado. A doença não está em quem está sendo acusado, a doença está em quem está acusando. Porque, irmão, a Bíblia fala assim, se andarmos na luz, não, mais um pouquinho aqui, amor, desse negócio aqui. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, e tivermos o que com os outros? Briga, comunhão uns com os outros. Aí o que é que nos purifica? O sangue de Jesus nos purifica de todo. Então, se eu não estou em comunhão com o irmão, eu estou em pecado. É a Bíblia que diz. Só que o pecado moderno, ele ficou fantasiado. Porque o pecado moderno agora tem roupa de crente, tem jeito de crente, estilo de crente. Então a mudança não é externa, a mudança é aqui, é na mente. Sabe? Quando alguém fala mal de uma igreja abaixo daqui, acima daqui ou do lado daqui, não está falando mal da igreja, está falando mal da Shalom. Porque no céu não tem placa, Shalom para a direita, presbiteriana para a esquerda, Deus é amor no fundo. Não. Quando eu falo mal de uma igreja, eu estou falando mal do reino. Quando eu falo mal de um policial, eu estou tocando na corporação inteira. Quando eu falo mal de um bombeiro, eu estou falando mal da corporação inteira. Eu sozinho não defendo o reino que eu faço parte. O reino que eu faço parte já tem um dono e já tem uma cultura. Quando eu estou falando assim, o irmão ali, não, eu estou tocando em quem deveria me usar como força. O inimigo, gente, ele muda de estratégia. A gente tem que entender isso. Satanás muda de estratégia. E qual que é a estratégia do inimigo? É desgastar pessoas dentro da igreja.
A estratégia do inimigo é desgastar nós uns com os outros. Porque antigamente era assim, ó. O desviado vinha, a gente falava, ó, tá desviado, hein? Ó, ali tá na maloca, ali tá bebendo, fumando. Aí o desviado vinha, nós já se armava para ele. Pai do Senhor, e aí? Bom, eu vou ali. Não, vou também. Não, fica aí, eu preciso ir ali. A gente tirava o desviado. Aí, o diabo percebeu isso, ele mudou a estratégia. Agora o desviado, ou a pessoa que está com problema, mal resolvida, não fica mais longe. Ele coloca dentro da igreja. Aí quem não tem discernimento não percebe. E aí ele começa. Culto frio. Eu não estou sentindo nada nesses cultos. Aí pega quem está fraco. É verdade, culto frio. Já é 2. Aí daqui a pouco, nossa, estava conversando com a irmã, o negócio não está fluindo. Você viu aquele irmão lá? Já é 3. A gente tem que lembrar que a estratégia do inimigo é para destruir a igreja, não pessoas. Ele vai destruir a igreja? Não, é batalha vencida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja é feita de quê? De anjos? Não, de pessoas. Então se ele não consegue destruir a igreja, vai destruir quem? Pessoas. Ele vai aparecer na porta da sua casa com um tridente na mão, um chifrão. Aí quando você abrir a porta, ele vai estar lá falando, oh, bom dia, good morning, eu sou o capeta. Ele vai fazer isso? Não. Ele vai colocar em você tristeza. Ele vai colocar seta no seu coração. Ele vai colocar você para baixo. Vai colocar você para fio desencapado. Sabe o que é fio desencapado? Para ficar dando curto-circuito em todo mundo, dando choque em todo mundo. Aí você fica triste, desanimado. Você vai perdendo a fé, vai perdendo a alegria. Daqui a pouco você perde a esperança. E aí acontece o que está acontecendo muito hoje nos Estados Unidos. Um fenômeno eclesiológico dos 100 igrejas. Você quer que eu te fale uma coisa bíblica de pastor? Com base em teologia bíblica. Não existe ceia. Eu não posso fazer ceia para mim. Não tem amparo bíblico. Pastor, eu estou em casa, hoje eu vou fazer a ceia aqui em casa. Quem que vai ministrar a ceia sobre vocês? Não, eu mesmo. Não tem isso não, meu irmão. Tem que ter uma autoridade sobre a nossa vida. Então, está se perdendo os valores, as coisas estão se perdendo. Aí você conversa com um, conversa com o outro. Irmão, vamos para a igreja, vamos estar juntos. Ah, pastor, eu estou tão desiludido com a igreja aqui. Parei, a igreja não, com pessoas. Pastor, eu estou tão triste com as igrejas aqui dos Estados Unidos. Igreja não, é com gente. Talvez você foi ferido por alguém que você não teve discernimento, mas a ação dele foi maligna. Você foi ferido por uma irmã que não deveria falar alguma coisa e você ficou com o coração triste. Você ficou ferido com alguém porque não te deu oportunidade, não te colocou no grupo, não te chamou para o churrasco. A seta entrou no coração e nunca mais saiu essa seta. Aí de vez em quando dá os picos, porque os picos são bíblicos e espirituais. De vez em quando, aí coloca um hino para cantar, aí dá uma vontade de ir para a igreja. Fala, nossa, domingo eu vou para a igreja. Ai, que saudade que eu tinha quando eu cantava. Nossa, que saudade que eu tinha quando a igreja cantava. Aí daqui a pouco passa. Não vou não, pensando nem vou ficar em casa. Isso aqui é uma resposta bem direta, sem rodear. Cuidado para Jesus não voltar e você ficar. Se você crê no arrebatamento, Jesus vai voltar. Se você não crê, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Mas vai buscar uma igreja lavada, sem sujeira, remida. Uma igreja que vai morar no céu. A pergunta que eu faço para mim primeiro, que eu tenho que ser o primeiro. Depois alguém pode ser o segundo. A pergunta que eu faço para nós é: o que tem que mudar na minha vida hoje como membro, como irmão, como pastor, como ajuda? Se o meu olhar para você é um olhar de crítica, a misericórdia de Deus já passou longe da minha vida. E vou falar uma coisa para nós. Eu sei que você leva isso para o seu coração, que não é para você. Cuidado com quem não tem misericórdia. Quando você vê alguém que está falando assim, não, tem que acabar, tem que sair, tem que excluir, vai embora, sai daqui, não fica aqui não. Cuidado com quem não tem misericórdia. Porque a misericórdia que essa pessoa não tem, ele pode precisar dela daqui uns dias, para a esposa, para o filho, para a mãe, para o pai.
Eu conheço muitos casos de pessoas que eram duras com outras pessoas que não tinham olhar de misericórdia. E passou a vida, vou contar o milagre, não vou contar o santo. Aqui nos Estados Unidos, há menos de 6 meses, e provavelmente deve ficar público daqui uns dias no Fuxico Gospel, um grande pastor, orgulho, soberba, conhecia ele em Goiânia, tranquilo, homem de Deus, mudou da água para o vinho. Falei, alguma coisa está errada, mudou tudo. Tá bom, daqui a pouco sumiu. Aí me chama pedindo agenda para pregar. Aí o que a gente faz como pastor? Vamos puxar a ficha, vamos saber onde que está, o que está acontecendo com a pessoa. E aí o pastor dele me liga e fala assim: não. Ele estava pegando as meninas da igreja aqui, separou da esposa, está desviado literalmente, e como não tem campo para ninguém recebê-lo aqui, está indo para os Estados Unidos. E está aí, viu? Está rodando por aqui, viu? Ele está aí nos Estados Unidos. Não aceita ele não, que vai levar peso para o seu altar. Aí eu entendi, falei, Jesus, e agora? Eu tenho que ter misericórdia por ele, porque ele é uma vida, ele é uma alma. O Espírito Santo falou assim, aqui na igreja, no meu coração: ele não quer aceitar a misericórdia na vida dele. Porque quanto mais orgulhoso é a pessoa, mais difícil é de aceitar as misericórdias de mudança. Por isso que a gente tem que se quebrantar por dentro. E tem que falar: Jesus, eu me quebro. Tem uma música, não sei quem canta, mas a música diz assim, ó: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Já ouvi essa música? E mergulhar nas águas do teu amor. E a pergunta que eu faço é: quantos de nós tem que descer? Quantos de nós tem que descer? Talvez nessa manhã o Espírito Santo traz a nós essa palavra para isso. Vamos descer porque hoje é dia de unidade. Pastor, eu não vou participar da ceia. Vamos de Bíblia. Jesus proibiu Judas de participar da ceia? Não. Jesus sabia que Judas ia trair ele? Sim. Por que Jesus não proibiu Judas de participar da ceia? Porque é o que Paulo disse: cada um bebe e cada um faça juízo de si mesmo, cada um julgue-se a si mesmo. Então Paulo está dizendo que Jesus viveu. Paulo está dizendo: eu não posso olhar para o irmão e falar assim: está em pecado, hein? Participa não. Eu não posso fazer isso. Você não pode olhar para a pessoa e falar assim: ó, não participa não, que você pecou, hein? Eu sei dos seus podres. Não faz isso. Deixa ele Deus. Paulo vem orientando: cada um julgue-se a si mesmo e beba do corpo, ou para a morte ou para a vida, ou para a bênção ou para a maldição. Pastor, eu estou aqui dentro e eu preciso nessa manhã fazer alguma coisa. Eu pequei, eu errei. Pede perdão para Deus agora, hoje, na hora da oração. Agora pede perdão e coloca pedra, porque perdão é você arrepender e não fazer. Remorso é eu chorar no domingo e fazer de novo na segunda. Remorso é eu abraçar no domingo e querer matar de novo na segunda. E a Bíblia não fala de remorso, a Bíblia fala de perdão. Jesus, ele está na cruz e ele vai dizer assim, ó: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. O ladrão olha para Jesus e não está entendendo aquilo, mas Jesus está dizendo: eu estou dando o maior exemplo de perdão. E a ceia, posso beber quantas vezes no mês? Até 50 vezes se quiser, se tiver 50 ambientes de ceia. A Bíblia não fala de quantidade, a Bíblia fala quando beberdes. Você pode participar da ceia aqui, pode participar domingo que vem, pode participar, desde que tenha uma autoridade ministrando sobre a sua vida e sobre a ceia. E o que eu preciso fazer hoje, pastor? A ceia está apontando para o futuro. Paulo vem nos dizendo: até que ele venha. Ele veio? Não. Então a ceia até quando? Até Jesus voltar. O normal dentro do cristianismo é uma vez por mês. Reúne a igreja. Eles faziam isso em Corinto. Reunia o povo, ministrava a palavra, falava do sacrifício de Jesus e participava da ceia. Aí muitos não entendiam. Aí Paulo viu, falou assim: esse povo não está entendendo. Aí Paulo na outra ceia fala: gente, vocês estão bebendo assim indignamente, não é assim não. Ah, mas eu não concordo com ele. Não é concordar, você tem que ter perdão com ele, você tem que ter paz com ele.
ensinando, até que eles aprenderam. E eu digo para nós, para mim e para você, talvez eu tenho 44 anos, mais de 40 anos aí de crente, de fé cristã. Gente, eu lembro de ceia que meu pai fazia, eu lembro de ceia que a minha mãe fazia. Meu pai era pastor, meu sogro é pastor. A gente entende de ceia desde quando o morro era cupim. A gente entende de ceia. E por que a gente não pratica a ceia como tem que ser? O Espírito Santo vem confrontando nós, vem dizendo: chega uma hora que a gente tem que separar os meninos dos homens. Chega uma hora que a gente tem que saber o que a gente quer da vida. Senão a gente fica batendo ponto. A vida não muda, as coisas não fluem, a vida espiritual só em ladeira abaixo. E ceia não é descer uma rua pulando. Momento com Deus não é descer uma rua salteando. Ceia é subir o Calvário adorando. Ceia é rasgar a carne e falar: Senhor, se eu pequei, me perdoa. A ceia, como vem sendo pregada, nós já vamos servir a ceia, como vem sendo pregada, é uma ceia fácil. Venham todos e participam. Não. Eu sei que você é de Bíblia. Milagre que Jesus fez na Bíblia foi para quem, gente? Para todo mundo. Milagre foi para quem? Milagre foi para quem? Milagre foi para todos. Milagre, isso aqui é pedagógico. Milagre foi para quem? Quando Jesus foi fazer a ceia, ele chamou todos ou chamou só os discípulos? Só os discípulos. Então milagre é para todo mundo. Ceia não é para todo mundo, não. Ceia é para discípulo. Ceia é para quem crê em Jesus. Ceia é para quem crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ceia para quem crê no Senhor e Salvador. O cara está todo torto, a mulher está toda ruim. Pastor, mas entendeu o sacrifício? Não. Sabe o poder da redenção? Não. Ele está aí na igreja. Não, ir na igreja não resolve. Ele tem que saber para que ele está participando da ceia. Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos encher, Ele quer nos renovar. Eu quero orar com você. A oração é: Espírito Santo, acha alguma coisa boa dentro de nós. Espírito Santo, se tem alguma coisa ruim, fica em pé comigo. Se tem alguma coisa ruim dentro de nós, tira nessa manhã. Oh, Espírito de Deus. Os irmãos, se for servir a ceia, pode vir. Oh, Espírito de Deus, eu quero que você faça uma oração agora. Eu quero que você faça uma oração. Pode vir os irmãos, se for servir a ceia. Isso.